Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Acredcast e no episódio de hoje nós vamos voltar naquele assunto sobre dor e nos tratamentos da dor, né? E falar aqui com grandes especialistas renomados que compõem uma equipe multidisciplinar do tratamento em dor e que nós temos a felicidade de trabalhar junto com eles aqui no Acreditando. Então, estamos hoje reunidos aqui com o Dr. Vinícius, Dr. Elton, Dra. Kelly, para falar mais para a gente sobre o tratamento da dor. E eu vou pedir aqui para eles se apresentarem, porque nada mais justo do que eles falarem sobre eles mesmos do que eu. Então, vamos começar pelo Dr. Vinícius. Vinícius, fala um pouco sobre você, quem você é, o seu papel profissional, sua atuação. Bom, como eu brinco com o time, eu sou um facilitador. Mas eu sou neurocirurgião, sou especialista em medula e também dor. Essa formação já faz vários anos que eu concluí e a gente trabalha com dor de forma multidisciplinar há muitos anos, especificamente aqui nesse grupo, há pelo menos 7 anos, juntos. Nessa equipe que está aqui, equipe. com mais alguns outros profissionais que não podem estar Isso, com presentes mais alguns aí. outros profissionais, enfim, com uma interdisciplinaridade. Mas é isso. Perfeito. Elton, Tá. por favor. Olá, eu sou Elton, sou médico psiquiatra. Me juntei mais ou menos há 7 anos, né, Vinícius, no grupo de dor. Eu tenho formação em dependência química, em medicina do sono, e eu comecei a fazer o curso interdisciplinar de dor no HC, e lá que eu conheci alguns membros da equipe, e meu interesse para trabalhar nessa área de dor crônica, né, que tem muita associação de transtornos psiquiátricos e dor crônica entre os pacientes. Então, é um trabalho, para mim é gostoso, né? E estamos aí na luta há 7 anos juntos aí. Kelly, conta um pouquinho sobre você. Bom, eu sou fisioterapeuta, já fui coordenadora de alguns planos de saúde, onde a gente tinha ali grupos de tratamento da coluna, escola da coluna, até que o destino me trouxe ao serviço do Dr. Vinícius. Eu recebi o convite para integrar a equipe e foi um grande desafio, né? Porque dor é uma entidade muito complexa. Fiz também a formação no HC e estamos juntos aí esse tempo todo, agora integrando aqui o time da Acreditando. A gente vai falar mais sobre a equipe multidisciplinar, mas eu gostaria, se possível, Vinícius, só para a gente citar quais são as outras especialidades que compõem a equipe de vocês e que não estão aqui hoje. Acho importante a gente valorizar, né, cada uma das especialidades que compõem o grupo. Sim, legal. Bom, primeiro é importante entender essa filosofia de tratamento da dor em equipe. É isso que nós acreditamos, o que nós fazemos. Então, para que isso aconteça, a gente precisa compor uma equipe com muitas pessoas, com vários tipos de expertise, mas com esse enfoque em dor. Então, o grupo hoje são 5 neurocirurgiões, todos eles com formação em dor. São 2 fisiatras que nos dão apoio, os 2 com formação em dor. Tem a doutora Marília, que é uma ginecologista, também fez formação em dor, faz a parte mais de dor pélvica. Nós temos aí 2 fisioterapeutas principais, a Kelly, como já se apresentou, também com formação em dor. Nós temos 2 psicólogos que nos dão apoio, também, todos com formação em dor. E temos uma terapeuta ocupacional, também com formação em dor no HC, que trabalha junto conosco. O Elton já se apresentou, a questão psíquica é muito importante. Uma dessas fisioterapeutas, aliás, fez uma formação específica em terapia cognitivo-comportamental, que é uma das modalidades da psicologia que tem uma atuação mais intensiva na dor crônica, especificamente. Então, basicamente, esse é o nosso grupo. A composição do time. E você falou bastante, né, sobre, na verdade, a importância do multidisciplinar, mas do transdisciplinar, e que a gente pode falar para quem está chegando aqui, né, as diferenças entre o multi e o trans, mas o transdisciplinar, ele é fundamental no tratamento da dor, porque a dor é algo altamente complexo. Eu gostei do termo que você utilizou, né? Uma entidade complexa. Hoje, eu acho que hoje é um dos grandes, não diria problemas, mas desafios no nosso sistema de saúde como um todo, em qualquer que seja a instituição, o tratamento da dor, né? Aqui no Acreditando, a gente fala muito sobre a dor neuropática, mas a dor, de forma geral, eu acho que é um dos maiores desafios hoje no sistema de saúde. Então, se vocês
puderem trazer um pouco do porquê que ela é tão complexa, o porquê que algo que até ontem era visto de uma forma tão simplificada e de repente a gente compreende como algo tão complexo que precisa de uma equipe multidisciplinar para essa atuação. Nossa, a pergunta foi amarrando um monte de coisa, né? Eu vou falar da minha parte, da parte por que entra a saúde mental neste caso, né? A dor, ela tem uma repercussão muito grande no funcionamento da pessoa, né? Compromete funcionamento social, compromete funcionamento profissional, familiar. Há uma grande incidência de transtornos psiquiátricos associados, né? No caso, a depressão, ansiedade, entre outros, mas principalmente depressão e ansiedade, que uma pessoa com quadro depressivo tem uma percepção diferente da dor. A dor se torna mais forte. E uma pessoa deprimida, ela não consegue realizar um tratamento adequado. Não consegue se engajar, né? Exatamente, né? Ela acaba abandonando o tratamento, acaba se afastando da família, vai tendo várias questões relacionadas ao trabalho, tem a questão do absenteísmo, né? De não ter um bom rendimento no trabalho, nos estudos, e isso vai piorando mais os transtornos, né? O transtorno psiquiátrico, no caso da depressão, da ansiedade. A partir do momento que você começa a ter um tratamento direcionado também, né, para um quadro depressivo, tem um maior engajamento dessa pessoa no tratamento e tem uma recuperação melhor em relação à dor. O que a gente tem observado também é que tem uma grande dificuldade dessas pessoas pedirem ajuda, né? Você já se sente um grande fardo em relação à família, em relação à sociedade. Então, o tratamento de saúde mental, né? E o Vinícius falou a questão do psicólogo, a importância da terapia cognitiva, comportamental, é nesse sentido, né? De começar a quebrar alguns paradigmas que o paciente construiu ao longo da vida, pensando, né, como se fosse um fardo, e ver que ele tem outras qualidades. Tem um livro de uma psicóloga bastante conhecida no meio da dor, né, Adriana Loduca, que ela aplica algumas escalas, uma escala que eu acho interessante. Ela pergunta para o paciente, né, como é que era a sua vida antes da dor, né, e como é que é a sua vida depois da dor, para ele começar a ter percepção do que ele deixou, né, de... Como que essa queixa impactou no dia a dia, exatamente, né, e para ele voltar a fazer coisas que antes ele não está conseguindo mais, porque a dor tomou muito conta da vida dele. Então, a pessoa pode ter a dor e pode ser funcional. Né? Eu acho que a questão da saúde mental entra nisso, de ver essa pessoa como, né, enxergar que ela é um indivíduo, né? Ele pode ter dor, mas ele tem outras coisas além, tem um contexto muito maior, né? E eu acho que a participação do psiquiatra, do psicólogo, é nesse sentido, de ele começar a ter uma visão aprimorada sobre si, sobre a sua família. Outra coisa importante, engajar também a família no tratamento, né? A gente vê muito, assim, histórias que a gente vai ver, a família, isso é frescura, né? Isso daí você tem que aguentar. Então, isso vai deixando a pessoa mais para baixo, né? Então, acho que o papel da saúde mental também é trazer a família junto para o tratamento e trabalhar com esse engajamento, né? Para deixar a pessoa mais envolvida com o tratamento, não se sentir tão mal, né? É complicado porque a dor, ela não é algo tão objetivo, ela não é concreta, né? É diferente quando a gente está tratando uma lesão, algo que está ali, a gente está vendo, ela é concreta, a gente consegue quantificar, você consegue trazer aquilo, eu não sei, assim, de forma mais realista, assim. A dor, ela é subjetiva e ela depende muito da percepção e do contexto de cada um, o que aquilo representa realmente para cada um. Então, a gente está tratando algo que tem uma característica muito individual, né? Sim. E se a gente não considera o contexto dessa pessoa, realmente a gente tem uma dificuldade de acessar e que esse tratamento seja efetivo, né? E outra coisa, né? Você falou a questão do subjetivo, né? Tem a questão da dor que é subjetiva, e uma pessoa que é deprimida também é subjetivo. Né? Uma pessoa que não tem dor, né? Que só tem um quadro depressivo, já é difícil. Imagina uma pessoa deprimida e com dor, né? Então, o sofrimento é muito
mais extenso, mais complexo, né? Como usando aí o termo que a Kelly colocou muito bem, né? E aí entra todo esse engajamento que a equipe tem para poder entender esse indivíduo, né? Para ele poder se engajar no tratamento e também pensar em um planejamento de vida para essa pessoa, né? O que acontece no quadro de dor crônica é que as pessoas vão perdendo muita esperança, né? Não conseguem ter uma boa perspectiva do futuro. Deve acontecer muito com vocês, do paciente já chegar depois de uma série de tratamentos, né? Chega até a equipe multidisciplinar. Olha, descobri vocês, mas já passei por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Ele já vem não acreditando que vai dar certo. Eu acho que é para mudar essa visão dessa pessoa, né? Que já está calejada, né? Com tantos tratamentos, com tantas negativas, né? Para trabalhar outras questões, né? Não é somente a questão da dor, mas essa pessoa pode ter um projeto de vida, né? Pode investir investir mais na sua família, em projetos pessoais, né? A gente vai observando pessoas que começam quadro de dor, abandonam alguns trabalhos, podem mudar de trabalho, pode ter outros tipos de engajamento, né? Que isso é que eu falo, a nossa vida, a gente precisa ter um projeto, né? E é que a gente vê, geralmente, que as pessoas elas perdem essa confiança no futuro, vai perdendo esse engajamento. Então, acho que um grande papel que a saúde mental tem em relação à dor é fazer com que essa pessoa comece a acreditar em novos projetos, né? Deixar a dor como, ela está aqui do lado, dá para eu conviver com ela, mas eu tenho outras coisas importantes para poder lidar. E o que você citou, né, do quanto a dor é subjetiva, isso é um grande problema no relacionamento com a família, né, porque existe muito a cultura do exame, né, então eu faço um exame, no exame aparece a lesão, eu tenho lá, eu meio que posso provar para quem quiser ver que eu tô doente, né? Que essa dor, ela é real. Ela é real, exato. Agora, a dor crônica é uma situação em que muitas vezes, se teve uma lesão inicial, ela já foi resolvida, né? E a dor não passa, e a dor não passa, e a dor não passa. E aí, com os familiares é muito complicado, com o cônjuge, com os filhos, e vem todo esse quadro que o Dr. Elton citou, porque a pessoa, ela começa a nem falar mais que ela tá com dor, porque ela já é um fardo, ela só reclama, e ela, em algum momento, acaba ouvindo isso da família. Você só reclama, essa dor não passa nunca, né? De novo, você com essa queixa, né? Exato. E não existe aquela, entre aspas, prova de que a pessoa tem um problema de saúde. Então, essa questão da subjetividade, ela é muito importante nessa questão social de familiares e de emprego, né? Com o chefe, com os amigos, a pessoa não vai mais em aniversário, a pessoa não quer fazer mais nada e ninguém vê onde é que está o problema dela. A gente comentou em uma das lives sobre dor com o Alexandre e com o Caio que olhar para a dor agora, nesse novo cenário, que não é tão novo assim, né? Talvez seja mais recente essa abordagem da saúde aqui no Brasil, mas é você quebrar uma série de paradigmas do que eram as crenças sobre o tratamento da dor, né? Dentro da fisioterapia, da reabilitação, uma delas é a gente, de uma vez por todas, parar de pensar, olha, você tem dor, logo você precisa fazer repouso, logo você precisa ficar imóvel, logo essa é a nossa maior bandeira. Porque aí a gente entra num outro ciclo, numa outra cascata, que você não melhora a causa, você piora a dor, você piora o contexto social, E aí, de novo, essa pessoa está inserida a bola de neve, numa bola de neve, né? E, infelizmente, a gente ainda tem profissionais, né, da área da saúde que seguem com as orientações padrões de tratamento de dor aguda, dor, talvez. Né? E com qualquer dor como se ela fosse igual, né? Então, independente da dor, não, repouso. Independente da dor, não, pare de fazer esse esporte, afaste-se do seu contexto profissional, mas calma aí, tudo que está envolvido, né, com tudo isso. Eu citei até nessa live uma discussão que a gente teve de uma paciente tão querida que a gente tem em comum, sim, né, que toca piano maravilhosamente, sim, e com uma dor importante, crônica, né, sim,
de cotovelo e punho. Isso. E que uma das sugestões que ela ouviu de um profissional de saúde foi, não, você precisa parar de tocar piano. E a gente estava discutindo, mas como assim, né? O principal amor da vida dela é a música, é tocar o piano, e como que a gente simplesmente fala para a pessoa deixar do dia para noite de fazer o que ela mais ama. Será que não tem outra estratégia, né, pra gente abordar isso? Você fala, eu lembro do Phil Collins. Eu fui no show dele, assim, como fã, eu fui no. Aliás, ele fez o último show, né, essa semana que passou. Momento cultural. Momento cultural. Eu assisti o show dele, né, e lógico, que a gente trabalha com dor crônica, ele tem uma dor crônica, ele fez o show. Mas assim, o show foi maravilhoso. E a gente com o nosso olhar, né, a gente vê e falou, nossa, você tá morrendo de dor, mas você via que ele tava com dor, mas estava feliz, estava se divertindo ali, né? E ele falando, ela precisa ser um fardo, né? E ele falou em algumas entrevistas, né? Ele voltou agora com Gênesis, depois da pandemia, estão fazendo uma turnê aí. E isso, ele não deixou, ele não desistiu, né? Ele fez o show dele lá sentadinho com a bengalinha, mas foi um baita show, assim, foi emocionante, né? Você via as pessoas do lado, as pessoas via lágrimas nos olhos, né? De ver como o cara, com toda aquela luta dele, eu falei, não vou desistir, né? E eu sempre cito esse exemplo do Phil Collins, né? Que ele fala nas entrevistas dele que ele tem uma dor lacinante, ele não consegue mais tocar bateria, né? Ele é baterista, mas ele consegue cantar. Então, é uma forma de estimular os pacientes a não desistirem, de seguir em frente, que a dor não deve ser o único sentido da vida. Existem outras coisas a serem feitas, né? Então, acho que uma coisa interessante que, assim, como você citou bem essa paciente que a gente conhece bem, quer dizer, nesse caso especificamente, a gente personalizou o tratamento. Quer dizer, existe sempre um padrão de tratamento que é mais comum. Acho que é importante a gente deixar claro, quer dizer, nesse bate-papo de podcast, que é uma ideia educacional, né? É uma mensagem, digamos assim, mais genérica, e que a personalização, ela existe a qualquer momento, e é por isso que é necessário, digamos que dúvidas mais objetivas, específicas, sejam tiradas direto com o seu profissional, para que você possa, então, tomar a melhor decisão, se você está pensando em cuidar da sua dor e escutar o que nós estamos falando de multidisciplinaridade. Porque, por exemplo, essa questão da crença, né, das crenças de tratamento, é uma das coisas mais difíceis que nós temos no dia de hoje. Enfim, na abordagem do paciente é modificar essas crenças. Mas, por exemplo, o próprio profissional de saúde tem dificuldade. A gente sabe que desde 1986, está publicado no New England, que você não deve ficar em repouso quando você tem dor nas costas. E isso é um fato, e a gente percebe que cada vez que a gente consegue divulgar isso, o paciente percebe ele melhor. Mas e tem situações específicas, por exemplo, de dor crônica com síndrome de sensibilização central, em que o cérebro está diferente, a medula está diferente do ponto de vista, enfim, bioquímico, em que o exercício às vezes piora a dor. Então, claro que tem situações específicas, tem formas para que o exercício seja adaptado de determinado momento, de determinada forma. Mas a mensagem é quanto mais estímulo variado o cérebro tiver, melhor é a capacidade do humano de cuidar da dor, de controlar a dor. Então, atividade física, atividade musical, atividade social, atividades táteis, atividades de trabalho, meditação. O próprio trabalho, o professor Manuel chama bastante atenção, eu gosto muito de lembrar disso, de que, né, enquanto você trabalha, você esquece a dor. É por isso que é muito comum que as pessoas tenham dor mais à noite, quando o turno de trabalho é durante o dia, porque é quando ela chega em casa e descansa um pouco e para um pouco. E a tua atenção está direcionada para aquela sensação de novo, porque no dia você estava focado em outra coisa. Exatamente, para você ver como o cérebro é tão bonito, né, o sistema nervoso, a neurociência, que ela consegue se adaptar, mesmo com dor. E quando você relaxa, você tem dor. Mas, enfim, existem esses motivos, é só para lembrar. E uma coisa que o Elton falou que vale lembrar também é assim, né? Quando você tem dor, você tem dificuldade de dormir. E quando você dorme mal, você tem mais dor. Por outro lado, quando você dorme mal, a chance de você ter dor no outro dia é maior. Quer dizer, você entra num círculo vicioso de dor. Por isso que o controle da dor, a gente sabe da capacidade restaurativa do sono, né? Tem um monte de estudo super interessante mostrando o surgimento de novas sinapses quando a pessoa dorme. É bem interessante isso. Quer dizer, mostra que a capacidade de
de controlar o sono é muito importante para quem tem dor, né? Então, atividade física, sono, uma boa alimentação. A professora Aline, a gente precisa lembrar aqui, né, de algumas dicas que ela nos deu no nosso curso sobre alimentação, enfim, são coisas super interessantes, né? Não sei se a Kelly quer comentar essa questão biomecânica do movimento e da dor, né? O paciente com dor crônica, ele já tem uma série de consequências da dor inicial, né? Então, ele cai nesse círculo de repouso, né? Ele perde musculatura, ele está deprimido, então ele tem uma maior sensibilidade à dor, né? Então, no físico, falando do biológico mesmo, ele tem aí muitas consequências, né? E na medicina tudo é dose, né? Se a dose é baixa, não funciona. Se a dose é alta, vira veneno, traz mais dor, enfim. Então, cabe ao fisioterapeuta que trabalha com dor crônica ter um olhar muito aberto para ver todo esse cenário, porque ele precisa buscar a dose certa do exercício. Muitas vezes ele não pode entrar com o exercício logo de cara, ele tem que tirar coisas que eu falo que são poluições que ficaram ali, né? Então, já são dores que vieram depois, né? Então, ele tira a dor muscular, ele tira retrações musculares de encurtamentos, para que as articulações sejam liberadas, para depois entrar. Então, ele precisa ter essa sensibilidade de olhar, ter um olhar mais amplo de tudo isso. E uma coisa que é muito interessante no contato com o fisioterapeuta, porque geralmente é no mínimo semanal, é que a gente precisa entender como é que está todo um contexto, né? O doutor Elton já falou bastante da questão psíquica, né? Que envolve o social, que envolve várias coisas, emocional. A cada sessão com o fisioterapeuta, né? Não é sessão o nome correto, já mudou, é atendimento. A gente acaba recebendo mais informação. Né? Porque a gente encontra muito com o paciente, tem um toque, tem uma proximidade dentro do que ele permite, e cada informação a mais que chega pode mudar totalmente o tratamento dele, né? Então, o fisioterapeuta, ele nunca vai trabalhar somente com o exercício físico, né? Ele tem que ter essa sensibilidade de ver o momento certo de entrar com cada técnica, a dose certa do exercício, e ele tem um papel muito importante por estar muito com esse paciente na educação em dor, né? Que é conseguir, dentro da linguagem que o paciente entende, no momento que ele está, começar a trazer para ele o que é essa dor que está com ele há tanto tempo e que os exames não justificam, e que ele não é louco, porque chega uma hora que ele começa a falar assim, não, minha dor é psicológica. Não existe dor psicológica. A dor é real, né? O que existe é uma dor que não tem uma lesão diretamente relacionada com ela que justifique, mas a dor, ela é real. E quando a gente diz isso para o paciente, muitas vezes ele expira e fala, ufa, então eu não tô doido. Não tô ficando doido, né? Essa dor, ela realmente existe. Ela é real. Ficar provando que ela existe. Né? Então, assim, conseguir trazer informações para ele de que isso é real, de que isso existe, que ele não está sozinho, que é assim mesmo, mas que existem técnicas. E muito do que o Dr. Elton falou, da questão de ele pode não ter essa dor sanada, zerada, mas a gente pode ajudá-lo a encontrar formas de amenizar essa dor e trazer para ele possibilidades de funcionalidade, de retornar a atividades que ele largou, né? Voltar ao trabalho, buscar novas atividades que ajudem, né? Então, a questão do fisioterapeuta não é só musculoesquelética, porque ele encontra muito esse paciente. E a interdisciplinariedade, o grupo que a gente trabalha hoje, já há tantos anos, é uma coisa maravilhosa para cada um dos profissionais, porque trabalhar sozinho com dor crônica é um fardo, né? Você é fisioterapeuta, você sabe, a gente recebe muitas vezes um paciente com uma prescrição lá, 10 sessões de fisioterapia, analgesia, exercício, alongamento, você nem sabe quem é o médico, qual a formação dele, o que ele pensou, né? Então, quando vem paciente de médico externo, eu costumo tentar contato telefônico, discutir o caso, porque essa troca ela é extremamente rica, né? E a gente traz muitas vezes para os médicos do grupo a questão de, olha, o paciente não está suportando a medicação, ele não aderiu,
Ele não acredita nessa medicação, então ele não está conseguindo. Então, a gente acelera todo um processo que o paciente, às vezes, ia voltar com o médico só daqui 3 meses, para o médico saber que ele nem está fazendo. Resolvido logo ali, né? Então, é muito complexo, é impossível tratar a dor sozinho. E aproveitando um pouco que a Kelly falou, né? A gente sabe o quanto que é importante a atividade física na recuperação também da depressão ou no manejo da ansiedade. Do sono. Do sono, principalmente também. do sono também. Então, são pessoas que têm medo de fazer atividade física e a fisioterapeuta, ela faz uma orientação, faz um programa e essa pessoa começa a fazer uma atividade exatamente personalizado e ela começa a fazer atividade física e você começa a perceber essa melhora e a gente começa a começa a global, né? Exatamente. Assim. E às vezes a gente fala, dá para diminuir algumas medicações aqui. A gente consegue até diminuir algumas medicações, porque ele começa a melhorar esses aspectos, né? Começa a ter mais confiança. Tô conseguindo, né, fazer alguma atividade que antes eu imaginava que não ia conseguir fazer, né? Então, e essa realização é importante, né? Quando o paciente vê que ele conseguiu fazer uma coisa que há muito tempo ele não fazia, isso muda a história, né? Então, isso mostra a importância desse trabalho conjunto, né? Dessa interdisciplinaridade que o Vinícius falou, né? Não dá para eu trabalhar sem a Kelly, sem o Vinícius. Então, fica como se fosse um mecanismo de relógio, né? Começa a olhar o indivíduo como um todo e todos os aspectos que englobam a dor, né? Se a dor, ela tem vários aspectos, por que cada um vai olhar só pro seu e não para essa discussão uma engrenagem, né? Do processo de reabilitação e de tratamento, né? Então, o tratamento do grupo fica bastante individualizado, né? Fica uma coisa bem... Eu falo que é um trabalho de alfaiate, né? Você vai fazendo um modelo bem personalizado. E a Kelly comentou sobre educação em saúde, né? Educação em dor, que é uma coisa que também o Dr. Vinícius sempre fala, o Dr. Elton já mencionou. E é engraçado como a educação sobre a dor é a base do tratamento, né? Se a gente não consegue, eu falo assim, dar autonomia para aquele paciente compreender a própria dor, colocar ele como protagonista ali de todo o tratamento, de compreender o que está todo mundo falando e abordando, tentando ali trazer como proposta, a gente não consegue avançar no tratamento em dor. Por outro lado, normalmente não é o que o paciente veio buscar. Porque isso eu acho que é próprio do ser humano. Quando a gente tem alguma dificuldade ou algum problema, se alguém oferecer pra gente uma pílula que resolva o nosso problema imediatamente, é pra cá que a gente vai, é por esse caminho. A gente nunca vai pelo caminho mais longo. É o sonho de todo mundo, e né? Normalmente o paciente com dor é um paciente que ele tá sofrendo há muito tempo. Ou algum tempo. Então, eu imagino assim, o desafio de vocês, porque quando esse paciente procura vocês pra resolver a dor, a última coisa que ele quer ouvir é, olha, primeiro a gente precisa conversar sobre a sua dor. Primeiro a gente precisa entender a sua dor. Se ele pudesse escolher um tratamento, ele escolheria, não, só me diz o que eu tenho que tomar para resolver essa dor. E é difícil, eu acho, esse processo até que o paciente finalmente entenda. Não tem esse remédio mágico. Tem medicações que podem ajudar no processo, tem exercício que pode ajudar no processo, a terapia pode ajudar no processo, é um combinado. Mas não tem uma fórmula mágica. Eu acho que é difícil isso, né? Esse primeiro obstáculo que os profissionais da saúde precisam ultrapassar para alinhar com o paciente, né? Em relação à expectativa, frustração. Sim, isso é muito importante que você falou. Eu acho que a questão da empatia do profissional em relação ao paciente, no sentido de ter uma escuta verdadeiramente ativa, de querer entender o que o paciente pensa sobre tudo isso, porque, como a gente já disse aqui, é muito comum que o paciente já tenha passado por vários outros profissionais, tenha tentado várias outras terapias. Quer dizer, é muito importante que a gente possa entender o que ele está pensando daquilo. Isso envolve treinamento, isso exige, digamos, conhecimento suficiente para, enfim, mas a base da conversa é a empatia mesmo, porque a gente está disposto a ajudar, tem a intenção verdadeira de ajudar. Isso a gente consegue transmitir, o paciente percebe isso, né? Essa paciência de querer entender, e aí sim fazer essa questão da multidisciplinaridade e funcionar a interdisciplinaridade. Mas é muito importante, de repente isso chega em qualquer outro lugar do Brasil,
que é possível tratar de dor crônica em 2 profissionais. Eu acho que um é realmente impossível do ponto de vista da abordagem. É possível você ter um tratamento de dor em qualquer lugar, sozinho mesmo, como profissional de saúde. Mas quando você tiver 2 profissionais já é suficiente. Em qualquer lugar, se você junta um dentista e um médico, eles podem juntos cuidar da dor. O dentista vive muito com questões sobre dor. Né? Um psicólogo, qualquer dupla de profissional, não necessariamente da saúde, mas que tenha vontade de compreender dor, é possível de cuidar, porque tem a questão da orientação educacional. Uma outra questão é que nosso foco aqui é falar de dor crônica, que é uma condição específica, né? Comete 20% da população do mundo, mas a dor aguda, que é um fenômeno biológico, fisiológico, protetor, é muito importante que se entenda que sim, tem mais relação com alguma estrutura alterada de algum exame. Ela é um alerta que nos ajuda, que nos salva a nossa vida. Existem raríssimos casos de pessoas que não têm dor, que são doenças super raras, em que essas pessoas morrem muito mais precocemente porque não conseguem se defender do meio em que a gente vive. Quer dizer, a dor é uma coisa necessária. É que a dor se torna doença quando ela fica crônica, tem essas inúmeras causas. Quando a gente fala de dor crônica primária, né? O que é dor crônica, então? Dor crônica é uma dor que persiste por mais de 3 meses ou que retorna várias vezes durante esses 3 meses ou mais e interfere na vida dessa pessoa, de forma que ela sente sofrimento, ela tem envolvimento na questão da vida dela diária, social, familiar, emocional. Isso é dor crônica. A dor aguda é o que não é dor crônica, e a dor crônica, então, tem várias causas. Quando a gente não identifica uma lesão estrutural identificável, que a gente fala, investigando, por exemplo, quando faz exames, a gente chama de dor crônica primária. Né? Entre as dores crônicas primárias mais comuns, para dar exemplos, a fibromialgia, a enxaqueca, a dor da articulação temporomandibular, por exemplo, a lombalgia crônica, que é uma das principais causas de dor no mundo hoje em dia, né? Há mais de 30 anos, é uma das causas líderes aí. E que não tem uma estrutura que você possa dizer de onde que vem a dor. Então, essa é a dor crônica primária, mais comum. A dor crônica secundária, por exemplo, é decorrente de alguma estrutura que você possa fazer uma relação de que é a dor. Por exemplo, a dor do câncer. Se você pensar que hoje, as pessoas que tratam câncer, metade delas tem dor. Metade delas tem dor. Depois do tratamento do câncer, isso às vezes varia, mas chega a 40% de pessoas que têm dor. Nas fases mais terminais, ainda mais. Então, é necessário um tratamento específico. Existem as dores, por exemplo, de estruturas, enfim, de hérnia de disco, que dá dor no nervo ciático, que é uma dor mista. Enfim, é possível, sim, identificar causas para dor. Também é possível você esgotar todo tipo de investigação e não identificar, e a dor é verdadeira e faz sofrer. Eu acho que é só uma questão de ponderação das definições de aqui. dores, para não ficar como se a gente estivesse falando do tratamento de qualquer tipo de dor, como se fosse tudo a mesma coisa. Isso. De maneira geral, é isso. Aproveitando, você pode falar um pouco para a gente sobre a dor neuropática e como ela se encaixa em tudo isso? Porque a maior parte do público que a gente trabalha hoje, que a gente atende, a nossa especialidade, é o público que tem alguma lesão neurológica. E que pode estar associado, uma das queixas, né, que pode acontecer, é a dor neuropática. Sim. Né? E como que isso se encaixa em toda a tua explicação sobre... Então, assim, a dor neuropática é uma dor crônica, frequentemente crônica, na maior parte das vezes crônica, e que hoje existem números dizendo que 8% da população do mundo tem dor neuropática crônica. Então, como você fala neuropática, ela é uma dor que vem do sistema nervoso. Parece uma redundância, porque dói porque tem nervo. Então, tudo é neuropático, mas não é, porque existe uma lesão no tecido nervoso. De uma causa neural para que essa dor existisse. Exatamente, exatamente. E o que é neural no nosso corpo? Tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é que está dentro do osso. Então, está dentro do crânio, então, portanto, o cérebro, a medula também é sistema nervoso central. Tudo que está fora, de maneira genérica, é sistema nervoso periférico. Então, tem as dores neuropáticas centrais, o sistema nervoso central, e as dores neuropáticas periféricas. As mais comuns aí, periféricas, a neuropatia diabética, uma neuropatia da dor crônica, neuropática, a neuropatia alcoólica, a neuropatia do HIV, né? Por exemplo, a própria síndrome do túnel do carpo é um tipo de dor neuropática.
No cérebro, a própria dor trigeminal é um outro tipo de dor, de nervo também. As dores centrais, então vamos falar do cérebro, pós-AVC, pós-esclerose múltipla, por exemplo, pode dar dor. Pós-traumatismo crânioencefálico é raro, mas pode ter dor crônica. E, aqui especificamente, a dor crônica neuropática de lesão da medula espinal. Né? Enfim, ela é frequentemente mais comum nas lesões medulares incompletas, em pessoas que têm uma lesão parcial. Enfim, basicamente isso é o que é comum de dor neuropática. Então, central, periférica, essas são as mais comuns. É muito desafiante porque o sistema nervoso alterado, né, com doença, ele controlando todos os outros órgãos do corpo, é muito difícil que você consiga um controle global, geral disso. É nesse ponto que o papel do neurocirurgião é importante de acompanhar tudo isso para entender qual é o momento em que ele pode ter uma atuação como cirurgião, do ponto de vista técnico, mecânico, de mexer em estruturas. Então, a mensagem é a exceção da exceção da exceção, um tratamento neurocirúrgico para dor. Mas existe, isso cresceu muito no século XX, agora no século XXI mais ainda, com muita neurociência. Mas é possível fazer lesões, então, na medula, lesões que a gente fala assim, cortar um pedacinho da medula para diminuir a dor. Isso a gente chama de ablação. E tem a modulação, em que a gente faz estímulos elétricos ou magnéticos mesmo, controlados para conduzir a dor, tanto na medula quanto no cérebro. E com isso a gente consegue resolver, como última situação, em torno de 75% da dor. É muito difícil você provar tecnicamente, do ponto de vista neurocirúrgico, que você resolveu completamente a dor, definitivamente. Por exemplo, a dor do câncer, em que a gente faz procedimentos neurocirúrgicos em pacientes que estão em situação muito grave, elas são de uma eficiência gigantesca, mas são temporárias. Então, são para escolhas específicas de tratamento. Mas a mensagem é, hoje em dia nós temos muita tecnologia para cuidar da dor, mas são procedimentos de exceção em que todas as outras formas de tratamento foram esgotadas de forma correta. Isso é muito importante que fique claro. Então, para resumir, o neurocirurgião é o último da lista. Em geral, ele deve ver o paciente que tem dor crônica com indicação neurocirúrgica depois de 2 anos, pelo menos, de algum tratamento bem feito. Essa, em média, é isso. É curioso que nas pessoas que nós trabalhamos com lesões neurológicas de base, então como você mencionou, especialmente aqui, né, no nosso contexto, lesões encefálicas pós-AVC, pós-TCE, né, trauma crânioencefálico, lesões medulares, que grande parte dessas pessoas tem dor neuropática, elas apresentam uma incidência relativamente alta nessa população, especialmente na lesão medular. Porém, muitas vezes é uma coisa que vai ser olhada e tratada lá na frente, um bom tempo após a lesão. Porque clinicamente tem tantas outras questões que precisam ser sanadas e resolvidas e tratadas e abordadas, que às vezes essa pessoa ela vive com essa dor, mesmo sem saber o que é essa dor, sem entender o que é essa sensação, por 2 anos, por 1 ano, ou às vezes por mais tempo, até ela compreender que isso é uma dor neuropática, que isso precisa ser tratado também, como todas as outras questões que estão associadas à lesão medular. Então, acontece também na nossa prática, aqui, a equipe da reabilitação, que a gente recebe muitas vezes o nosso cliente, faz uma avaliação, e quando você chega para conversar sobre dor, tenho também dor. Mas quão limitante ela é? Nossa, ela me incomoda demais. Às vezes a pessoa pontua de 0 a 10 como um incômodo 9. Mas como que isso não é um dos objetivos principais do seu tratamento? Porque a pessoa às vezes está focada em tantas outras coisas, são tantas alterações associadas à lesão de base, que a dor fica muito lá para trás. Mas se ela é altamente limitante no dia a dia, por que ela está esquecida? Por que ela está de escanteio? Ela pode, inclusive, estar inviabilizando a participação dessa pessoa no programa de reabilitação. Porque, se eu tenho uma dor, algo que me incomoda, eu não me sinto disposto ou motivado a frequentar um programa de atividade física ou de reabilitação, né? Perfeito. Então, eu acho que, assim, no nosso público, a gente ainda também tem esse desafio de que a dor neuropática, muitas vezes, ela fica para ser tratada muito depois. Ela não é abordada logo no início, ou ela não é explicada, esclarecida logo no início pela equipe de saúde, né? Olha, pode ser que você tenha dor.
a dor neuropática é assim, assim, assim. Como normalmente ela é caracterizada, isso já acontece com você ou não, como que a gente pode abordar. Melhora com exercício, piora, melhora com algum tipo de estímulo, piora, compreender também como que a dor aparece na vida dessa pessoa, né? Sim, e o papel da dor associada à reabilitação exatamente tem a ver com o que você está falando. A principal associação é síndrome da fadiga crônica. Então, fadiga e dor e reabilitação não combinam. Quer dizer, o que nós sabemos é que quando você consegue controlar a dor, você melhora a fadiga, portanto, você facilita a reabilitação. Além da questão que eu lembro que o Elton chama bastante atenção, quando você tem dor e tem todo esse fenômeno biopsicossocial associado, você está desmotivado, porque tem depressão que desmotiva. Então, uma das questões de engajamento, não só a percepção de grupo e acolhimento, mas o tratamento correto, por exemplo, dos sintomas depressivos ansiosos e o controle da dor. Quer dizer, veja como é importante e necessário essa visão mais holística, digamos assim, para que o paciente esteja preparado para ter uma boa reabilitação e, de fato, ajudar e, de fato, se sentir, digamos, percebendo a melhora, digamos. Porque você imagina se você está com dor, você não consegue perceber nada, você está tão atento à dor e desatento ao meio, o seu próprio organismo faz isso, né? E por isso que você gasta energia, por isso que você fica cansado, por isso que dá fadiga, né? Então, o papel do terapeuta da dor, como eu falei no começo de tudo aqui, é uma ideia de facilitador. Quer dizer, nosso papel é facilitar para que as pessoas possam trabalhar melhor e ajudar melhor essas pessoas. É isso. E não sei se também existe essa sensação desse paciente de que é normal, né? Então, não chega nem como uma queixa, porque talvez, isso aqui que eu estou sentindo é normal para a minha condição. E muitas vezes eles nem sabem que existe tratamento. Exato. Tem as duas situações, né? Aquela pessoa onde às vezes deixa de fazer todo o resto por conta da dor e aquela que acha que faz parte e que isso não precisa ser olhado, né, devidamente, com a atenção que merece e que precisa. Agora, veja, vocês citaram isso, né? Dessa intersecção aí de reabilitação e dor. Como que o fisioterapeuta trabalha sozinho com um paciente desse, né? Porque a gente muitas vezes precisa ou de uma medicação adequada ou de um procedimento, né? Para modular essa dor, para que a gente consiga tirar esse paciente do imobilismo. Porque a dor é tão limitante, né? E se não tem uma questão interdisciplinar aí, fica muito difícil para o fisioterapeuta trabalhar. Inicial, né? E de vez em quando a gente recebe perguntas de profissionais da reabilitação, né? Que nos dizem assim, olha, mas eu trabalho sozinho lá na minha clínica. Como que eu faço, então? Se a chave é uma equipe multidisciplinar atuando, mas que o meu contexto é esse, eu tenho uma clínica, eu trabalho sozinho. Eu acho que logo no começo você falou exatamente o contato. Você, olha, você veio, quem está te acompanhando? Quem é o médico? Quem é o psiquiatra? Quem que é o psicólogo que está te acompanhando? Espera só um pouquinho, você pode me passar o contato? Deixa eu conversar, deixa eu discutir o seu caso, vamos alinhar o caso. Porque senão está cada um abordando dentro da sua especialidade e o paciente cada hora recebe uma informação diferente que às vezes é a mesma coisa, mas para a percepção dele são coisas diferentes, porque a forma das especialidades se comunicarem é diferente. Sim. Então a gente não tem um alinhamento e às vezes é tão simples de resolver. Então, mas isso que você está colocando... uma ligação, um e-mail, um WhatsApp hoje em dia para a gente abrir essa comunicação, né? Isso que você está colocando é extremamente importante, Natália, as duas coisas. Tanto a questão da gente procurar este outro profissional, né? E na maioria das vezes eles são acessíveis e gostam desse contato e a gente troca informações, o paciente se sente mais acolhido, mais seguro, engaja mais, né? E a questão desta comunicação, de cada um dizer uma coisa por uma linguagem. Isso a gente vê que no trabalho interdisciplinar faz toda a diferença. Hoje, a gente tem o privilégio de estar num grupo que está junto há alguns anos e a gente já se entende no olhar, né? Uma comunicação muito assertiva. Muito. E assim, a gente tem reunião clínica, a gente estuda os mesmos artigos, a gente está no mesmo caminho. Então, porque tem paciente que testa também, né? Porque ele já passou por tantos lugares, ele fala, deixa eu ir mais nesse aí para ver o que tem aí de novo, né? Porque ele tá sofrendo há muito tempo. E aí ele passa na consulta com o Dr. Vinícius, ele ouve, por exemplo, olha,
o repouso para você é muito ruim. Aí ele passa com o Dr. Elton e ouve, olha, o repouso para você é muito ruim. E aí ele passa comigo e eu falo, olha, o repouso a gente precisa conversar. Então, isso eu estou dando só um exemplo, né? Isso faz muita diferença, né? A confiança que o paciente tem quando ele vê que está todo mundo dando a mesma informação, porque via de regra o paciente não quer ouvir que a hérnia de disco que está na ressonância não é a causa da dor dele. Ele, né, tudo que ele precisava na vida era achar um motivo para a dor. Ele achou uma, que era uma hérnia de disco, e aí a gente vem e fala, olha, não exatamente é por aí, né? Não é fácil. Que você falou, né? A gente dá informações que não é o que ele está buscando. Então, a gente tem que ter esse timing, ver qual é o tempo, qual é o momento para dar informação, mas ele vai pegar confiança quando ele vê que o time todo que está tentando ajudá-lo nessa condição está falando a mesma coisa, né? Não tem contradição. Então, como a gente começou a conversar um pouco sobre interdisciplinaridade, eu acho que esse é o principal, né? O paciente, ele fala, não, deve ser verdade, porque todo mundo está dando a mesma informação, né? Quando a gente tem um médico lá, eu como fisioterapeuta, tenho um médico lá no consultório que eu não conheço, que dá uma informação e eu dou outra, pobre do paciente, porque ele fica, e agora? Todo mundo sai perdendo, né? Porque o seu tratamento não vai ser efetivo, do médico não vai ser efetivo e o paciente não vai conseguir Exatamente. Um tratamento que realmente vai conduzir para uma melhora do quadro, né? Sim, deixa eu só tentar. O que a gente chama de interdisciplinaridade é uma relação horizontal de compreensão de que cada um tem o seu papel e de que cada um tem que ceder nesta fronteira do que um conhece, do que o outro conhece mais, o outro conhece menos, para que o paciente se sinta bem tratado com integralidade mesmo. Então, é de fato as pessoas terem os profissionais terem um papel horizontal, não tem vertical, não tem alguém que sabe mais ou determina mais o tratamento. É claro que dependendo do momento que o paciente está vivendo, eventualmente um dos sintomas é mais comum, então a atuação de um desses profissionais é um pouco maior. Mas a visão, a compreensão, a abordagem, ela é bem importante que seja dito isso. Ela é horizontal, ela é comunicada, ela é compreendida, porque tem há bastante tempo uma comunicação testada, treinada entre nós. Existe discussão depois do caso, existe discussão antes. Quer dizer, é toda uma estrutura que leva tempo, e que envolve essa mentalidade, esse mindset de crescimento de grupo. Isso é muito importante. E qual que é a diferença da multidisciplinaridade? É quando existem vários profissionais de diversas áreas em que estas fronteiras de conhecimento não são ultrapassadas, porque cada um fica na sua, digamos. Não é porque quer, essas pessoas não fazem isso porque querem. É porque falta tempo, porque dá trabalho, porque demora para ter esse engajamento, essa compreensão, essa sintonia, e que isso funcione para o paciente também, né? Não basta só a nossa boa intenção. A gente tem parâmetros para mensurar isso, tanto antes quanto depois, para ver se isso de fato está funcionando. Perfeito. Se vocês tivessem um recado, primeiro para os profissionais que atuam no tratamento da dor crônica e da dor neuropática, né? Qual seria o recado de vocês? Vou deixar primeiro. Essa missão. Eu acho assim, é importante que tudo que a gente disse aqui traga a clareza de que é possível cuidar da dor. Ponto. Isso é muito importante. É possível cuidar da dor em qualquer lugar deste país, desde que as pessoas tenham interesse de fazer isso, o profissional de saúde tem interesse em fazer isso, saiba como fazer isso de uma forma, digamos assim, um pouco mais orientada tecnicamente. Hoje é possível saber isso. Nós estamos, enfim, essa é uma questão. Então, é possível tratar a dor crônica. Uma outra é mantenha a esperança. É possível melhorar a dor. É possível melhorar a dor. Muitos pacientes perguntam, existe cura para a dor crônica? Para algumas situações específicas existe cura. Para muitas delas não existe cura, mas isso não é o fim do tratamento, o fim de uma oportunidade, de uma esperança. Porque é possível sim controlar a dor de forma que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida. Esse é o objetivo. Então é possível cuidar da dor. Procure um profissional de saúde para te orientar. Nós estamos sempre à disposição para poder orientar também. Acho que o papel aqui é orientar. Complementando o que o Vinícius falou, né? E falou de qualidade de vida.
né, à medida que ia falando, estava vindo essa palavra, né, eu acho que o grande objetivo que eu falaria, um grande projeto terapêutico teria título qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida. Pode continuar com a dor, mas a pessoa vai conseguir fazer algumas, vai fazer a tua atividade física, vai ter o seu lazer, vai melhorar a sua interação com a família. Ah, tô com dor, mas eu vou conseguir ir no aniversário e vai se divertir lá com os familiares. Não sei se a gente pode usar esse termo, mas ressignificar a dor, talvez. Exatamente, né? perfeito. Não, perfeito. Isso, fechou. Colocar ela no lugar devido e não ali como... Exatamente, né? Eu acho que é esse o sentido. A qualidade de vida é fazer esse ressignificado da dor, né? Não ser o principal protagonista ali, né? Essa é só uma coisa secundária, um figurante. Né? Tira do foco, né? Tira do foco. Algo que existe ali, né? Mas não é o principal. Eu acho que uma coisa que é muito importante para quem quer trabalhar com dor é aprender a não julgar o paciente. Isso é uma coisa que é fundamental. É um sintoma subjetivo, cada um tem a sua história de vida e a dor do adulto muda de intensidade de acordo com as experiências que essa pessoa teve, por exemplo, na infância, né, de dor. Então, ninguém conhece a fundo a história de ninguém. Então, a gente não pode julgar o paciente. Pelo contrário, é preciso acolher, não mimar, que fisioterapeuta às vezes corre esse risco, né? Não mimar, mas a gente não pode julgar. Então, acho que se eu pudesse dar aí deixar uma mensagem para quem quer trabalhar com dor é não julgar o paciente e aproximar-se dos outros profissionais que estão cuidando desse paciente se você não está num grupo como o nosso, que é um privilégio, não é fácil de acontecer, mas aproximar-se. E a gente vai receber uns nãos de vez em quando, mas tentar, né? Então, seja otimista, aproxime-se dos profissionais, tente esse contato, essa troca, porque isso pode gerar um grupo no futuro muito eficiente, mas não julgue esse paciente. A dor é dele, não é sua. Perfeito. Aí já entra a empatia, né? Exato. Eu ia pedir um desafio maior para vocês agora, na verdade. Eu vou pedir. Se vocês pudessem deixar cada um recado, eu prometo que eu não vou pedir mais nada. Para o paciente que busca o tratamento da dor. Da dor crônica, no caso neuropática. Eu acho que você acabou falando da esperança, mas eu diria, né? Manter a esperança. Eu acho que a esperança é uma palavra importante. Perseverança, esperança, é isso. E contar conosco. Nosso papel é esse. Nós estamos aqui para isso. Eu usaria uma palavra chamada resiliência, que a gente usa bastante, né? Eu acho que tem que trabalhar resiliência para essa pessoa, né, que tem dor, né? Que isso vai trazendo outros significados para a vida também, né? Eu sei que como a Kelly colocou muito bem, né? De acolher, entender essa dor, mas precisa trabalhar essa resiliência, né? E eu acho que é importante, a palavra, né, que a gente vê muito em saúde mental, que a gente vê na dor também, chama-se estigma. Então, quebrar esses estigmas que existem, né? Trabalhar isso com família, né? Muitas vezes a gente vê familiar, eu chamo o familiar e falo, ele tá sentindo dor, né? Então você precisa, né, entender, né? Você colocar... Facilitador, né? Tem uma expressão em inglês, né, já traduzindo, colocar, usa teus sapatos, né? Eu acho fantástica essa expressão que eles usam em inglês, né? Eu acho que é isso, né? Ela poder sentir, estar no lugar do outro, né? E uma coisa que para mim é muito forte nessa jornada é buscar de volta a sua autonomia, né? Então, o que você perdeu de autonomia, né? A primeira palavra para mim é seja otimista, tenha esperança, né? Mas, assim, vamos buscar de volta a sua autonomia. Eu costumo dizer nos meus posts tenha de volta a autonomia que a dor te tirou. Vai buscar, vamos resgatar de volta a autonomia que a dor tirou de você. E às vezes pode ser das coisas mais simples, né? O que for mais importante para ele, a gente começa por ali. É importante a gente alinhar a expectativa, né? O que é bom para ele, né? Acho que isso faz parte de não julgar. Também a gente quer tanta coisa para o paciente, mas o que ele quer, né? Exatamente. E a gente tenta buscar o que ele quer. E o resto, se der, beleza.
Perfeito, gente. Que papo maravilhoso. Que discussão maravilhosa. Tenho certeza que é uma discussão que pode já plantar aquela semente, sabe? Para muitas pessoas que têm dor, para muitos profissionais que olham para a dor como um desafio que não pode ser vencido, mas sem dúvida vocês plantaram uma semente nessa nossa discussão aqui. Então, muito obrigada pela essa conversa, por esse bate-papo tão gostoso, e que nós possamos fazer isso mais vezes sobre outras temáticas e, né, discutir esses assuntos que às vezes eles parecem muito complicados e na verdade eles podem ser realizados e discutidos de forma muito mais leve, muito mais simples. Só chamar. Nós estamos à disposição. Nós agradecemos. Ficou muito feliz aí com o bate-papo. Então, tá bom. Bom, pessoal, ficamos com mais esse episódio do Acredcast, hoje falando novamente sobre o tratamento de dor com essa equipe interdisciplinar maravilhosa que aqui esteve conosco, e nos vemos nos próximos episódios. Até mais!